estamos aqui, sedentos pela sua presença, sedentos pelo seu extraordinário nessa noite. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir teu poder, teu poder.
mas nesta noite, Deus também tem algo novo para nós. Você crê? Você está com expectativa do que Deus vai fazer nessa noite nas nossas vidas? Amém. Nós precisamos criar expectativas daquilo que o Senhor tem para nós. O nosso coração precisa estar queimando, ardendo, doendo, falando: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Eita, Jesus. Nessa noite nós vamos falar de algo que nós somos apaixonados. Se nós pudéssemos, nós só falávamos sobre isso. Sem arrependimento não há avivamento. Nós amamos falar sobre avivamento. Se nós pudéssemos, nós pregamos todo o tempo sobre avivamento. Então o Espírito Santo está nos chamando para esse tempo de avivamento. Avivamento não quer dizer apenas oração em intensidade, em desejo, em fome, mas quer dizer também o desejo pela palavra, a conversão do nosso coração, a conversão do nosso entendimento, das nossas ações. Amém? Amém? Vocês estão aí? Aqui são jovens. Faz um barulho aí, pelo amor de Deus. Aleluia! Achei que a gente estava na terceira idade. Não é melhor idade, né? Dizem que é melhor, mas desconfio. Acho que a melhor das melhores é os jovens. Amém? Aleluia. Então, gostaria de ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 7, 14, onde é um versículo muito conhecido, quem sabe você sabe até de cor. Mas o Senhor Jesus quer ministrar no nosso coração. Acho que é eu que estou falando muito. Se o pessoal puder erguer um pouquinho aqui, que eu sou meio mexilhona aqui com a minha mão. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu vou ler na minha Bíblia, porque eu acho que eu copiei errado aqui. Vamos lá. 7,14. Quando copia e cola, não colou direito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu gostaria de ler os primeiros capítulos também, ali a partir do 11, que fala um pouquinho do contexto desta palavra. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. O Senhor escolheu este lugar para um templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, daí então é o 14, se meu povo que se chama pelo meu nome. O que estava acontecendo no contexto destes versículos? Havia um sonho no coração de Davi, que era construir um templo para o Senhor. Um templo fixo, porque então o templo era tido em tendas, né? Era móvel. E o sonho de Davi era construir um grande templo, um templo bonito para o Senhor. Mas então a gente se lembra daquele versículo que as mãos dele, ele era um homem de guerra e tinha sangue em suas mãos. Então, por isso não foi Davi quem construiu. E sim, quem construiu foi o seu filho Salomão. Esse é o contexto deste versículo. E o que acontece? Esse templo foi inaugurado. Quando esse primeiro templo foi inaugurado, a palavra de Deus conta aqui no capítulo 7, depois se você quiser ler em casa, que a glória do Senhor se manifestou de tal maneira, por isso que o fogo de Deus quer nos pegar nesta noite. Os louvores são confirmação disso. Então prepara o teu coração, prepara a tua mente para o que o Senhor vai ministrar em nossas vidas nesta noite. É o fogo do Espírito Santo. Você está preparado? Você está pronto? Então aviva o teu coração aí nessa noite, porque é isso que o Senhor tem para nós. O fogo do Espírito Santo. Então naquele templo, quando eles fizeram o holocausto, prepararam o sacrifício, então desceu o fogo do céu.
A gente fica imaginando que isso foi lá com Elias, né? Enquanto ele preparou o altar e o fogo consumiu o sacrifício, mas não. A gente vê que aqui em Salomão, quando o templo foi construído, houve essa experiência sobrenatural. E Salomão teve um encontro com Deus naquele momento. A Bíblia fala que Deus falou com ele. Deus está falando conosco nesta noite. Qual é o sacrifício que nós precisamos apresentar diante de Deus? Será que é a nossa vida? Será que é a nossa oferta? Para algumas pessoas eu tenho certeza que é oferta, sabe por quê? Porque muitas vezes o coração está na oferta. E o que Deus quer que a gente entregue para Ele é o nosso coração. Se o teu coração está no dinheiro, Deus está falando para você, é no dinheiro que eu quero que você entregue nesta noite. Porque tudo que o Senhor quer é o nosso coração. É o nosso interior, é aquilo que está nos afastando de Deus. Deus quer que a gente sacrifique nessa noite. E o fogo de Deus então vai descer. A unção dele vai descer. Sabe por quê? Porque o teu coração estará nele. O nosso coração precisa estar nele. E ele então fala, sacrifique nessa noite. Quem sabe é uma coisa que você não consegue sacrificar fisicamente. Mas então coloque diante de Deus emocionalmente, espiritualmente, isso que você precisa sacrificar. Para que a presença de Deus se manifeste. O tema dessa noite é: sem arrependimento não há avivamento. Não tem como avivamento vir sobre nós sem nós sacrificarmos aquilo que Deus tem nos pedido. Deus tem nos pedido algo. E será que nós temos sido resistentes a sacrificar este algo? Salomão foi ousado. Se você for ver aqui, são vários mil sacrifícios ali. Foram milhares de animais sacrificados. Não foi pouca coisa. Mas ele era rico, beleza? Mas e nós? É algo que significa, que tem significado para nós. Não é pouca coisa. Então o Espírito Santo começa a colocar no nosso coração e isso começa a emergir. Então a gente começa a ser incomodado e nós precisamos passar por este processo para que esse incômodo se torne um sacrifício vivo diante da presença de Deus. E o fogo do Espírito Santo desce sobre as nossas vidas. Então diz a Bíblia que desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E veio a glória do Senhor e encheu aquela casa. Quantos desejam que a glória do Senhor se manifeste entre nós nesta noite? Aleluia! O Espírito Santo quer também derramar o fogo, mas depende de um passo nosso, de uma decisão nossa, de um querer nosso para que isso aconteça. E quem sabe é o arrependimento. Veja, no versículo 13, Deus diz a Salomão: eu escutei a sua oração. Quantos de nós desejamos que a nossa oração seja respondida? Existe um cronograma, existe um passo a passo para que então a nossa oração seja respondida diante do Senhor. Então Deus faz uma proposta ali para Salomão de avivamento. Avivamento é precedido por uma crise. Quantos de vocês estão passando por alguma crise em determinada área da sua vida? Quem sabe você está passando por momentos difíceis. Você fala, nessa área da minha vida eu estou passando por uma crise. Entenda, jovem. Entenda, juventude, que essa crise vai fazer com que se você se arrepender, se colocar diante de Deus, com que a glória de Deus se manifeste no meio dessa crise. Ah, mas eu estou sem esperança, eu já não tenho mais vontade, eu não tenho mais coragem. Pois é aí que a glória desce. É aí que a glória se manifesta. Basta nós nos colocarmos à disposição daquilo que Deus tem para fazer. Estarmos prontos para entregarmos a Deus aquilo que Ele quer que a gente entregue. Quem sabe estamos vivendo essa crise, mas essa crise é a oportunidade para nós nos humilharmos. Lembra ali no versículo, se eu me humilhar, se humilhar, se a gente se humilhar. É muito forte quando fala a respeito de humilhação.
Por quê? Porque muitas vezes nós estamos rígidos, com dura cerviz, a palavra de Deus diz. O que é essa dura cerviz? É quando o nosso pescoço está rígido. O que significa estar rígido? É quando não se dobra, não se prostra, não se, literalmente se coloca numa posição de humildade. Muitas vezes nós estamos rígidos. E o Espírito Santo de Deus quer quebrar essa rigidez das nossas vidas, para que a gente venha se humilhar diante dEle. Às vezes nós pensamos que precisamos se humilhar diante de homens, mas não, a palavra de Deus aqui está dizendo que nós precisamos humilhar-nos diante dEle. Muitas vezes precisamos pedir perdão, e para muitos é humilhação, mas para Deus é libertação. O pedir perdão e o dar o perdão é libertação para as nossas vidas e não humilhação. Às vezes nós interpretamos errado aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Então, nós somos o povo de Deus. A Bíblia fala ali nesse versículo do capítulo 7 que nós somos o povo de Deus. Ele estava falando não para o ímpio que está lá fora. Ele não estava falando para o nosso vizinho que escuta rock o dia inteiro, que incomoda. Ele não estava falando para as crianças no parquinho berrando. Criança é bom, mas às vezes, né? A gente mora na frente do parquinho, então às vezes a criança está lá esgoelando. Não, Deus estava falando para o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Amém, nós somos povo de Deus, então Deus está falando conosco. Essa palavra é para nós. Então quer dizer que nós precisamos nos humilharmos diante da presença de Deus. Não é o vizinho, não é o Beltrano, não é o Ciclano. Somos nós que precisamos ter essa ação diante da presença de Deus. Nós somos adotados como família de Deus. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Nós somos regenerados nele. Nós somos amados por Ele. Nós somos chamados a uma santa vocação. Muitos aqui, eu creio que têm chamados específicos para a obra e para a casa de Deus, para missões. Assim como muitos têm chamados profissionais extremamente fortes aqui, mesmo profissionalmente, porque Deus quer te usar lá profissionalmente também. Então chegou o tempo onde somente as pessoas que tinham chamados dentro da igreja, vamos dizer assim, que o Espírito que era comunicável, né? Que as pessoas comunicavam. Chegou o tempo em que Deus quer te usar na sua profissão, aonde você está lá no seu lugar de trabalho, com as nossas ações e o nosso comportamento. Então o Espírito Santo de Deus habita em nós, que somos herança de Deus, nós somos meninas dos olhos de Deus. Então Deus está falando conosco. Nesse capítulo de 2 Crônicas 7,14. Outra coisa que ele fala ali, ele nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. E esse nome é o nome dele, sabe por quê? Porque qual que é a nossa identidade? A nossa identidade é de Deus. Às vezes a gente muitas pessoas falam, eu não tenho identidade. Mas sabe por quê? Porque não teve um encontro real com Deus. Porque a minha identidade, a sua identidade é a identidade de Deus. Porque nós não fomos comprados por Ele. Deus nos resgatou da escravidão para que então estivéssemos com Ele. Então nós somos dele. A nossa identidade é a de Deus para nós. Embora tenhamos personalidades, comunicações diferentes, Deus nos escolheu dentro da nossa singularidade para a identidade dele em nós. Nós precisamos aprender que a nossa identidade vem dele. Então hoje nós, quem sabe, viemos aqui esperando uma palavra. Quem sabe você está num deserto, que você está esperando uma água jorrar no meio do deserto. E o Espírito Santo de Deus fala que ele vai descer como fogo. É interessante demais como Deus é poderoso. Enquanto Ele é fogo, Ele também é água. Enquanto Ele é vento, e enquanto Ele é pomba, enquanto Ele é leão, enquanto Ele é força, enquanto Ele é dócil.
E nosso Deus é multiforme, graça de Deus atuando nas nossas vidas. E nós precisamos estar prontos para receber a força e para receber a mansidão da identidade de Deus em nós. Então, quem sabe a tua alma estava seca, buscando ali fontes de água viva. Ele é a própria água que está neste lugar. A água está aqui disponível. Basta como nós, como a mulher samaritana, chegar junto à fonte de Jacó e beber da água viva e real que é Jesus. Como a mulher samaritana fez. E a sua vida foi transformada. O avivamento é uma obra de Deus e não da igreja. O papel da igreja é buscar o avivamento. Mas quem derrama o avivamento é o próprio Deus. Por isso a necessidade de nós nos aproximarmos dele. A igreja não derrama o avivamento, mas a igreja prepara o caminho para o avivamento. E há alguns passos para que o avivamento desça sobre as nossas vidas. E para isso nós precisamos pagar um preço de busca da presença de Deus. Pense comigo, jovem. Se dependesse só de mim, só de você, nesse instante, para que o avivamento de Deus descesse, será que o avivamento de Deus desceria? Pela busca que temos tido com o Espírito Santo nesses últimos tempos? É algo que Deus traz para chamarmos de volta ao primeiro amor. Onde a presença de Deus se manifesta através das nossas vidas. E nós oramos, nós clamamos, nós nos humilhamos e nos entregamos. De tal forma que o avivamento vai acontecendo através de cada um de nós. Então, o primeiro ponto é se humilhar. Para que o avivamento de Deus desça. Se humilhar diante da presença de Deus. Um dia perguntaram para Russell Shedd. Qual o pecado mais grave que você acha que um ser humano pode cometer? E é interessantíssima a resposta dele. A resposta dele é: no meu entendimento, a dureza do coração é o pior pecado que alguém pode cometer. É interessante, né? Porque de repente a gente pensa que é um assassinato, enfim, um monte de coisa que a gente pode pensar. Mas ele fala da dureza do coração, porque quando estamos endurecidos, quando o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos beber nada. A água está disponível, mas é como se nós estivéssemos blindados para recebê-la. A terra está seca, mas a gente está blindado até o ponto que a gente não consegue beber da água que jorra. Então o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, que falar: filho, filha, deixa o seu coração ser terra seca sem blindagem. Que caia as blindagens da nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Que o nosso coração possa beber da água viva que está neste lugar. E do avivamento do que o Senhor quer nos derramar. O avivamento tem a ver com conscientização também. A partir do momento que nos conscientizamos de deixar o pecado, de deixar as coisas que nos afastam de Deus. O que significa muitas vezes esse pecado? Pode ter o nome que tiver. Nós precisamos entregar para Deus nesta noite. E então a gente começa a pensar em alguns versículos. E os versículos que vêm à minha mente é: ai de mim, tem misericórdia de mim, Isaías. Que nós precisamos colocar diante de Deus e falar: ai de mim, Deus. Às vezes nós achamos que porque viemos na igreja, nós temos algum privilégio. E isso não traz privilégio nenhum para nós, queridos. O que traz privilégio para nós é um coração quebrantado e contrito, ao qual Deus não desprezará. Pode chegar alguém aqui, quem sabe veio pela primeira vez hoje. Se tiver um coração contrito e quebrantado, você vai beber de águas que você nunca mais terá sede. Porque esse é o Evangelho de Jesus. Mata a nossa sede a partir do momento que o nosso coração está pronto para receber. E quando o coração está pronto, é irresistível. Não tem como não receber. Ele está pronto. Avivamento também começa com choro. Quando nós temos consciência que estamos passando por uma crise, nós então aceitamos: estou passando por uma crise. Mas o que a gente faz muitas vezes? Não, eu estou top.
Eu não estou passando por crise nenhuma. Olha, só para começar essa crise toda econômica, pandemia e não sei o quê, a gente já está passando por uma. Já estamos passando por algum tipo de crise. E muitas vezes isso reverbera no nosso coração. Isso reverbera na nossa alma. E o Espírito Santo quer usar esta crise para que as nações, que a nossa vida, que os nossos amigos sejam chacoalhados pelo poder de Deus. Amém? Aleluia. Que seja real na nossa vida isso. Nada começa na vida cristã a não ser que a gente se renda a Ele. Toda vez que Deus derrama algo sobrenatural sobre nós, é quando nós nos rendemos a Ele. É quando nós confessamos, Senhor, não tem condições de eu fazer algo. Eu não tenho habilidade suficiente para ser usado nas Tuas mãos. Mas então eu me rendo diante de Ti, Pai, tem misericórdia de mim. Sabe quando a gente rasga o coração e fala que não é de nós, não é das nossas habilidades, mas é de Deus. E Deus, quem sabe, está falando conosco. Filho, se humilha diante da minha presença. Para de ter a dura cerviz. Para do teu coração ficar arrogante, altivo. O seu pescoço estar altivo, o seu nariz empinado. Aceite o que está acontecendo na tua vida, porque quando você aceita, eu toco. Quando você aceita, eu curo. Quando você aceita, eu transformo. E muitas vezes nós estamos lá com a dura cerviz. Aí então, quando nós nos humilhamos, Deus fala que Ele então desce. E para Deus descer também precisa de oração. Outro ponto que traz ali no versículo é a oração, nós precisamos orar. Olha que interessante na vida de Jacó. Jacó prevaleceu em oração, a Bíblia fala, e Deus muda o seu nome e muda a sua história. Deus está mudando muitos nomes aqui nesta noite. Por quê? Porque Ele quer mudar a sua história. Um antes e depois da oração em Deus. Um antes e depois de uma entrega a Deus. Um antes e o depois de se humilhar diante da presença de Deus. Elias prevaleceu na oração e o céu derramou chuvas copiosas. Quando havia somente uma mão de um homem de nuvem, então ele orou. E chuvas torrenciais foram derramadas. Os discípulos prevaleceram em oração 10 dias no cenáculo, a palavra de Deus diz. 10 dias em oração no cenáculo. E o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus desceu com grande poder naquele lugar. Nós precisamos aprender a ser disciplinados em oração. Porque não tem como nós orarmos e Deus não fazer algo. Deus sempre faz algo quando nós oramos com o coração sincero diante dEle. Por vezes na nossa vida, a gente já não tinha esperança em certa circunstância. E então a gente ora num dia, no outro vem a resposta. No outro dia eu tenho certeza que na sua vida também não é diferente. E daí você fala, não tem como não ser Deus. Não tem como ser Deus se manifestando e mostrando para mim o que é que Ele quer. A direção que Ele tem para nós. Então, oração faz parte de avivamento. E também diz, se me buscar. Porque muitas vezes a gente está na oração e a gente está clamando pela mãe, pelo pai, pelo esposo, pelo filho. Estamos clamando pelo namorado, estamos clamando por um monte de gente. Mas sabe que Deus deseja também que nós façamos? Que nós buscamos a sua presença. Se me buscar. E buscar pela presença de Deus não é interceder pelos vizinhos, é buscar a presença dEle, é desejar, é ter fome de passar tempo com Ele. Aonde, quem sabe, você começa a cantar um louvor, e a presença de Deus ali começa a descer, e você começa a orar em línguas lá no lugar secreto. O Senhor tem saudade de nós, é algo que a gente aprende com o nosso pastor, que ele sempre fala, né? O Senhor tem saudade de nós. De passarmos tempo no lugar secreto com o papai. Aleluia. Então, se me buscar, se nós buscarmos a glória dEle, a manifestação dEle nas nossas vidas, e se convertermos dos maus caminhos,
Isso é forte demais, porque ele está falando para quem? Vamos contextualizar, ele está falando para crente, ele está falando para jovem, ele está falando para a juventude quadrangular e Ecoville. Se você se converter dos seus maus caminhos, significa que nós, mesmo estando em Cristo, temos maus caminhos que precisam ser endireitados pelo poder de Jesus. E Deus mostra claramente para algumas pessoas o que é esse caminho. E então, aquilo que o caminho era aqui reto e você está indo para lá, então Deus está te falando, filho, vem para cá hoje. Se converta para que o avivamento de Deus desça sobre a tua vida, você vai ver uma transformação sobrenatural na sua história, a partir do momento que nós decidimos obedecer a Deus. Aleluia. Quando nós andamos no mau caminho, nós perdemos a presença de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar, a pessoa fala, eu venho na igreja, mas eu não sinto a presença de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. É porque às vezes a gente está fora do caminho e do plano que Ele tem para nós. Então a presença dEle é bloqueada, as chuvas são paradas. Porque a gente está fora do caminho. Então Deus nos chama hoje, volte para o caminho. Converta, o que é a conversão, né? É fazer uma conversão que a gente aprende lá na autoescola. Então, faça uma conversão e volto para o caminho nessa noite. Não adianta apenas nós nos sentirmos arrependidos. Sabe quando a gente está aqui é mais fácil? E fica tudo mais fácil quando a gente está dentro da igreja e a gente fala, puxa, agora está legal, eu me arrependi e minha vida vai mudar. Não é apenas sentimento, mas isso tem que se manifestar nas nossas atitudes quando nós sairmos daqui. Quando estivermos lá diante da prostituição, da pornografia, diante do pecado, e então a gente fala que não quer mais isso, não é aqui dentro, é lá fora. O arrependimento vai produzir frutos lá fora e não aqui dentro. Nós temos que parar de ser levados por sentimentos e emoções nessa questão. E precisamos entender que lá fora nós precisamos nos posicionar e falar, chega, porque o arrependimento precisa estar presente nas nossas ações para que o avivamento desça. Será que a gente quer mesmo o avivamento? E então nós precisamos parar de mentir, nós precisamos parar de ser desonesto, nós precisamos parar de falar palavrões, nós precisamos parar de falar mal dos outros. E então aquilo que nós olhávamos que era de errado, a gente não olha mais. A gente se posiciona, a gente deixa o pecado. Às vezes nós estamos no caminho errado e nós nem sabemos. Sabe quando você, um dia cai a tua ficha e você fala, meu Deus, eu não sabia que eu andava no caminho errado. Eu não sabia que isso era errado. E daí a tua ficha cai e você começa a se sentir culpado. Deus não quer que você carregue mais culpa. A culpa está lançada no mar do esquecimento. Deus quer que você entre no trilho e você siga aquilo que Deus tem para você. Um dia a ficha cai e a gente vê que aquilo que a gente fazia e vem uma vergonha sobre nós. Mas não é a vergonha que a gente precisa manter, mas sim a santificação daquele arrependimento. Que possamos alimentar essa santificação. Então, o que Deus promete, então eu ouvirei dos céus. Deus vai começar a ouvir a nossa oração. Lembra no início que eu falei que Deus estava ouvindo a oração de Salomão? Então, Deus começa a ouvir a nossa oração, que estava retida muitas vezes. Por isso, muitas vezes, Deus não nos ouve. Então, Deus perdoa os nossos pecados. Olha que interessante, Josué capítulo 7. Josué sofreu uma humilhante derrota e ora com os anciões. Ele estava então orando com os anciões. Ele tinha perdido uma batalha e estava orando com os anciões. E então Deus fala para ele, não adianta vocês orarem. Sabe por quê? Porque tem pecado no meio de vós. E precisa ser consertado esse pecado, para que então vocês possam resistir aos seus inimigos. Então, enquanto muitos pecados estiverem no meio de nós, nós não vamos vencer batalhas que estão diante de nós. O pecado precisa ser revelado. Revelado a quem? A Deus, confessado a Deus. Não é mais aos homens, como a gente fala, né? Ao Papa, ao Padre, ao ciclano de tal.
é principalmente a Deus. Então, o que Deus fala? Então, eu sararei a sua terra. Deus vai sarar a terra do nosso coração, para que então o avivamento do Espírito Santo de Deus desça sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Gente, avivamento, ergue um pouquinho mais aí, Renan, faz favor. Avivamento quer dizer trazer a vida novamente. Guarde isso no seu coração. Avivamento significa trazer a vida novamente. E essa vida é a vida de Deus em nós. Tem alguém que precisa de avivamento na sua vida aí, nessa noite? Avivamento é trazer a vida novamente. E o avivamento, gente, é uma obra extraordinária de Deus. Uma obra extraordinária. Não é algo ordinário. Algo ordinário é algo comum. É algo normal. Eu vim ao culto, adorei a Deus. Tudo na média, normal. Mas o avivamento é algo extraordinário. É algo fora do comum, é algo acrescentado, é algo que causa espanto nas pessoas. E eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus tem algo extraordinário para fazer nessa noite nas nossas vidas. Algo extraordinário. Gente, nada acontece por acaso. Eu preciso contar aqui uma experiência rapidinho. Na manhã hoje, na aula do Instituto, nós estávamos falando sobre a segunda doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é o batismo com o Espírito Santo. E ao final da aula, eu fiz uma pergunta, já tinha passado o horário, a gente ia orar só para despedir, mas falei, tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo? Quatro pessoas. Não, por que você não é batizado com o Espírito Santo? Porque eu achava que era um dom, e eu tinha que, não era para mim. E você? Eu achava que não é para o nosso tempo. Outro, eu achava que alguém falou, e eu fiz uma pergunta para eles. Mas vocês querem ser batizados, gente? Querem de verdade? E um deles começou a argumentar. Não, mas sabe o que é? É que esse negócio assim, às vezes, é uma forçação meio de barra, sabe? Que o pastor começa a falar, ora em línguas, fale. E dentro de mim falava assim, e esse aí vai ser o primeiro a ser pego pelo Espírito Santo, que está dando desculpa ali. Aí pedi para a sala toda, falei, gente, agora nós só vamos falar em línguas aqui. Aí ninguém falava em línguas, eu falei, gente, está precisando de um violãozinho aí? Não temos violão, gente, e agora? O Espírito Santo vai poder batizar os irmãos, porque o avivamento, ele contagia. Então eles não vão poder ser contagiados, porque eles nunca oraram buscando o batismo com o Espírito Santo. Vocês que são batizados, vocês não oram, então todo mundo começou a orar em línguas. Na sala, todo mundo começou a orar em línguas, e sabe o que aconteceu? Os 4 foram batizados com o Espírito Santo hoje na sala. Por quê? Porque o avivamento, ele contagia as pessoas. Então, gente, nós precisamos desse avivamento nas nossas vidas. Um avivamento individual para contagiar as pessoas. E olha só, eu vou falar aqui de alguns avivamentos que marcaram a história da igreja. Por exemplo, na Inglaterra, no século XVII, um pastor chamado John Wesley, ele foi impedido de pregar na sua congregação. Motivos políticos impediram John Wesley de pregar na sua congregação. Aí ele teve uma ideia inspirada pelo Espírito Santo. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou para as ruas, eu vou para as praças, eu vou para os vilarejos pregar. Então ele acordava 6 horas da manhã, pegava o seu cavalo e ia para os vilarejos, para as praças pregar a palavra. E sabe o que aconteceu, gente? Aconteceu um grande avivamento. Porque um homem se colocou na brecha para anunciar. Não era costume, era apenas dentro das igrejas, das congregações anunciar a palavra. John Wesley quebra esse protocolo. Impedido de pregar na sua igreja, ele vai pregar em praça pública. Então começa a se reunir 100, 200, 300, 400, 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E John Wesley, ele pregava 800 sermões por ano. E ele só parou
quando ele completou 85 anos. E sabe o que aconteceu? Um grande avivamento em toda a Inglaterra. Porque alguém se colocou na brecha. 1906, em Los Angeles, numa casa de madeira, numa rua chamada Rua Azusa. Alguém já ouviu falar? Número 312, um pastor chamado William Seymour, numa igreja de madeira, ele recebeu um avivamento do Espírito Santo. Esse avivamento tomou conta daquela pequena igreja, a tal ponto que a sua mulher começou a tocar um piano e ela nem sabia tocar. O Espírito Santo começava então a dar ali dons ali que as pessoas nunca tinham tido nas suas vidas. E de repente aquele avivamento começou a tomar conta daquela pequena igreja de madeira, a tal ponto que começou a chamar a atenção dos vizinhos. E então começou-se um grande movimento ali, ininterrupto por quase 3 anos, quase 24 horas por dia. Muitas pessoas chegavam ali e as pessoas não conseguiam chegar na igreja, porque quadras antes elas estavam chegando, elas já caíam no poder do Espírito Santo. E aquele avivamento da Rua Azusa incendiou o coração de muitas e muitas pessoas. Quase 600 milhões de pessoas foram alcançadas através desse avivamento da Rua Azusa. Por quê? Porque muitos líderes foram lá receber esse avivamento, foram para as suas cidades, foram para os seus países e incendiaram as suas cidades e os seus países. Por causa do quê? Que alguém começou a orar, alguém começou a buscar. Alguém começou a falar, incendeia o meu coração. Daqui a pouco você vai saber por que a gente está falando nisso. Olha só, 1923, a inauguração do Angelus Temple, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma mulher que as pessoas não davam muito crédito para ela. Mas ela inaugura no ano de 1923 um templo para 5.000 pessoas. Quem era essa mulher? Aimee, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E a história conta que nos primeiros 6 meses foram 8.000 pessoas aceitando a Jesus. Foram 1.500 pessoas batizadas ali nas águas. Um grande avivamento aconteceu, e esse avivamento se estendeu, e hoje nós estamos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, porque uma mulher acreditou numa visão que veio de Deus para a sua vida. O avivamento tem sempre suas raízes no arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento, não tem como, gente. O avivamento tem as suas raízes no arrependimento. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando o Evangelho, e de repente, muitas pessoas começam, e agora? Mas o que eu faço? E ele diz, arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e recebam o dom de Deus sobre as suas vidas. João Batista vinha batizando também, e a história conta que João Batista, ele batizava o batismo de arrependimento. E sabe o que era o batismo de arrependimento de João Batista? As pessoas vinham até onde estava João e falavam assim, olha, eu confesso o meu pecado. Eu fiz isso, eu fiz isso e eu fiz isso. Então elas eram batizadas no batismo de arrependimento. E daí começou a vir assim, pessoas como soldados romanos, começou a vir alguns escribas, fariseus, e nós, o que nós fazemos? Ele falou assim, arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Então, todo avivamento, ele começa com arrependimento. Isaías capítulo 6, Isaías ele tem um encontro sobrenatural com a glória de Deus. Ele tem um encontro sobrenatural com a glória de Deus. E ele vê o Senhor no alto e sublime trono. E a Bíblia fala que ele fala o quê, gente? Quando ele vê o Senhor? Ai de mim. Daí falou aqui, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros.
Aqui é a prova bíblica que o avivamento ele vem com arrependimento. Porque muitas vezes as pessoas estão, santo, glória a Deus, aleluia, mas daí estão falando mal dos outros. Mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não é avivamento isso. O avivamento vem com arrependimento. E Isaías viu a glória de Deus e falou assim: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos da sua palavra, nós temos que reconhecer que nós dependemos da graça dele sobre as nossas vidas. O avivamento, ele só vem através do nosso arrependimento. E na consequência do nosso arrependimento, o avivamento toma os nossos corações. E o avivamento pessoal sobre as nossas vidas, ele quer se manifestar. Mas também ele quer se manifestar num avivamento coletivo sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos preparando essa mensagem, eu e a Dai, o Espírito Santo começou a colocar um monte de sonhos e projetos no meu coração com relação a isso, para a nossa geração, gente. Para a nossa geração. Por quê? Porque nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração do avivamento. Deus quer avivar os nossos corações. Deus quer avivar as nossas vidas. E eu disse aqui, lá no início aqui da mensagem, que avivamento é trazer a vida novamente. A vida de Deus novamente sobre as nossas vidas. Um homem religioso